O conhecimento de arte não é necessariamente formativo. A experiência da arte, que é uma experiência estética, esta sim é fundamental. A importância antropológica e cultural mesmo da música popular, a inscrição pragmática mesmo da música na sala de aula, ela implica com duas concepções de ensino que são muito delicadas. De um lado, a arte deve visar ao talento, e de outro, é a questão de desenvolvimento do que ficou conhecido como criatividade. A experiência da escuta é diferente da experiência do simplesmente ouvir, que é cotidiano. A escuta implica num tipo de atenção específica e num tipo de concentração específica. Orientações que têm em vista pensar a diversidade brasileira. E essa diversidade implica em variedade de experiências. Dentro de cada nós habita um barulhão. Isso como etapa primordial para a escuta, né? Ouvir uma música por inteiro, de fato, requer um estado de silêncio interior e de escuta interior. Isso, ouvir para poder ouvir o... Essa escuta se dá por inteiro. O corpo reage à música. O corpo é algo de precioso no sentido do aprendizado, a rítmica, uma educação por e para a música, por e para o gesto, a arte do corpo como transmissor de emoção, que é a rítmica, o solfejo e a improvisação. Todos vão ser músicos profissionais. Trabalha sempre o emocional, o cognitivo e a ação motora. Então vai ser a qualidade desse movimento vai ser moldada por como está essa minha questão interior. Não tem como falar de música sem falar de corpo. Esse contato com o excluído, com a exclusão, isso é uma coisa que sempre foi para mim e nunca foi diretamente associado a uma deficiência, porque ele não está numa cadeira de roda, então você não vê, mas ele é tão ou mais, e muitas vezes muito mais, do que por exemplo, um cara de síndrome de Down. Então, ele tem que desenvolver. É a responsabilidade daquele que nós queremos incluir. E como é que a gente transforma, não é? Como a gente torna essa experiência acessível para todas as pessoas? A gente tem que fazer na escola para que o ser humano seja melhor. E nós ainda convivemos muito fortemente com essa ideia do século XIX de que música é para quem tem talento. Ao longo de muitos anos, um saber é criado basicamente na Europa, na verdade cristalizado no século XVIII para o XIX. A ideia de que esse é o saber musical, o sacramentado, no século XX foi questionado de muitas maneiras, né? Que essa ideia de música ocidental, na verdade, era uma coisa muito mais multifacetada do que se imaginava, como também a música do século XX, que vai, à sua maneira, também desconstruir esses saberes, né? Eu acho que existem estratégias que nos possibilitam, sim, fazer esse trabalho. Esse fosso que existe entre a universidade e a formação fundamental, a ponte é o educador. Para um professor, por exemplo, que não é músico, não é um especialista, a primeira coisa importante é se voltar para isso, começar a escutar. Formação de músicos educadores, esse professor que está sendo formado, pensar sempre em 3 níveis. Concordo, ao mesmo tempo que a gente nós somos seres musicais, a música é de todos. A gente convive com uma ideia muito tradicional de ensino de música. Tem educação musical para o público em geral, vamos dizer. Perfeito. Não é? E tem educação musical para o cara que vai ser músico profissional, né? Perfeito, exatamente. A sensibilidade, a introspecção, esses valores primeiros estão em falta no mercado, né? Está muito difícil conseguir criar um discurso sensível e ser ouvido. O que está associado com a improvisação é consciência dos limites. A partir de onde eles estão, do que eles têm. Não adianta você vir com o modelo imposto. Agora, isso que a gente está falando não é um modelo, é uma atitude. A partir de uma época que ele foi trabalhar com os pagodeiros aqui em São Paulo, que o pagode em São Paulo foi a via para esse pessoal começar a curtir samba. Eles não conheciam samba e entraram no samba pela via do pagode. Então eu acho que as entradas elas estão por todos os lados nesse sentido. Quer dizer, embora a gente tenha um patrimônio ao qual a gente deve, de alguma maneira, se referir, correndo o risco de que esse repertório vire aquela coisa chata que se ensina na escola. Corre o risco de perder aquele elemento de vida e
novidade, de paixão do jovem por aquilo, que estava no momento em que aquilo foi criado, e por isso é que virou tão importante. Essa música é feita em algumas determinadas regiões do país, ou se diz e não se vê, mas não é verdade. Essa música é feita por grande parte da população brasileira. Boa parte das pessoas das escolas públicas conhecem, né? Isso não passa na frente da casa da gente, nem passa na televisão, que já é parte da vida das pessoas e não pode ser ignorado na educação formal, né? Esse repertório básico da educação infantil está se perdendo muito. Você expandir repertório e você saber que você tem uma parte do cérebro que é implícita. Então a gente saber que a gente estrutura a música tanto no nosso cérebro mais primitivo, reptiliano, quanto no nosso cérebro mais evoluído, mais pré-frontal. A gente tem esses dois âmbitos, isso que é maravilhoso da música. O universo musical daquela criança é bem diferente. Agora, acho muito importante investir na formação do professor para ele saber por onde começar e investir um pouco na afetividade dos pais. A questão da avaliação é um assunto que a gente tem debatido muito e eu acho que tem um paradigma do coletivo e do protagonismo. É importante que o sujeito que está passando pelo processo de avaliação também se exponha e se avalie. É um exercício de ética e de crítica. E a questão das políticas públicas, e aí a produção do conhecimento na área de artes, e especialmente na área de música, vindo dos projetos sociais, paradoxalmente veio dos projetos apoiados pelo Ministério da Cultura. Então, isso é uma mudança de paradigma muito profunda. Claro que o aspecto da impressão ele é fundamental, mas tem que ter sempre esses momentos de expressão que devem ser cultivados. A coordenar isso com aquilo que o Sérgio falou, que é a questão da música de outras culturas, inclusive, isso aí já é tudo patrimônio da humanidade. Então acho que tudo isso é uma coisa que tem que ser conhecida, entendida. Eu tenho constatado que a partir do momento que se conhece, a música na escola, no Brasil, ela tem obrigação de contemplar o Brasil. Levar o Brasil mesmo para dentro da escola. Se você observar atentamente uma criança, você vai ver, como eu disse, uma pesquisadora de movimentos e sons. Este reconhecimento que vem do adulto é muito importante, né? Porque é ele que faz a manutenção disso. Nenhuma atividade cria um ser humano completo. O indivíduo ele precisa se capacitar. Se não tiver uma especificidade daquele que exercita aquela função naquele momento, ele não poderá se descondicionar das normas e modelos da tradição, entendeu? E que estão introjetados por ele como arte, entendeu? Para acolher o balbucio como música, entendeu? De um pesquisador catalogou um monte de balbucios de crianças bem pequenas e ele mostrou, estudando o que seriam as garatujas, o ambiente onde ela vive é super importante, porque o referencial que ela vai ter é do ambiente. Eu amo o Brasil, eu amo vocês.